tem sido um parceiro nessa parte de restauração, por conta inclusive ainda das enchentes de 2010, e nós temos avançado muito, não só a região norte, como todas as outras regiões, com esses contratos de conserva rotineira, tem muito pouco ponto hoje que hoje é um problema, mas a gente está absolutamente empenhado em sanear esse problema. Quer dizer, a coisa está seguindo bem, pelo menos naquela região, em função não somente do que vocês estão construindo, o que estão fazendo em termos de estradas, mas também com esse trabalho de conservação. Sem dúvida. A gente tem, inclusive, Valdemir, naquela região, essas 3 obras que eu acabei de lhe falar, a L430, a 105 e a 465, nós temos um contrato, na verdade, momentaneamente parado, que é um recurso do DENIT, onde a gente, por questões burocráticas, houve a necessidade da paralisação da obra, mas o governador Teotônio Vilela e o secretário Marco, nós tivemos mais de uma vez, tanto no DENIT, como no Ministério dos Transportes, fazendo o pleito, atendemos a todas as solicitações que foram feitas e aguardando apenas a liberação dessa nova retomada aí de obra para a gente zerar essas 3 restaurações. Marcos Vital, diretor-presidente do DER, nosso convidado hoje no programa Ponto de Vista da TV Assembleia. Vamos falar sobre obras em reconstruções, obras de reconstrução daquilo que foi destruído pela cheia de 2 anos atrás, mas só no próximo bloco. Vou fazer um pequeno intervalo, mais um aqui no Ponto de Vista, e voltaremos dentro de 1 minuto aqui pela TV Assembleia. Pela TV Assembleia, você está assistindo mais um programa Ponto de Vista. E hoje a nossa entrevista é com o presidente e diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem de Alagoas, DRAL, Marcos Vital. Marcos Vital, quando terminamos o bloco anterior, eu disse, vamos falar sobre obras de reconstrução. O que é que já foi feito até agora? Quais as intervenções do DR naquelas cidades, naqueles municípios, onde aquela cheia de 2 anos atrás, quase, né? Destruiu tanta coisa, Marcos. Valdemir, no programa da reconstrução, o DR, eu diria que deu uma demonstração à sociedade alagoana, aqueles 19 municípios, uma demonstração de muita força, de muita parceria e de muita competência. Só para você ter uma noção, nós estamos falando acabamos de falar de uma obra importantíssima do governo do estado, que é a duplicação da L101 Sul, e falamos em 4 pontes importantes. Pois bem, Valdemir, no programa da reconstrução, nos 19 municípios, o DR, nesses 2 anos, nós construímos 54 pontes. Reconstruímos 54 pontes. E pontes, dentre elas, uma de 200 metros na cidade de Rio Largo. Só a população desses municípios, Valdemir, é quem pode ter a clareza da importância desse trabalho. Fora um número impressionante de vicinais às vezes muito pouco expressivas, que a gente fez uma obra rodoviária. Hoje você vai aos municípios, você vai nas vicinais, a gente tem tido inclusive hoje a preocupação, junto com os prefeitos dos municípios, de cobrar fiscalizações das SMTT municipais, porque elas ficaram realmente umas obras rodoviárias. Então, na realidade, além das obras das 54 pontes, uma quantidade imensa de vicinais, a restauração e a recomposição de várias vias urbanas e de algumas rodovias estaduais. Sem falar de alguns muros de contenção, enfim. Então, são ao todo, Valdemir, 210 obras, das quais o DR vai estar entregando ao final do mês de julho, que é quando conclui o prazo, 100% das nossas obras concluídas. Então, na verdade, assim, o acompanhamento disso, nós fizemos uma questão muito grande de emitir relatórios quinzenais e entregar uma via a AMA, ao seu presidente, na época o prefeito Abraão Moura, hoje é o prefeito Palmeri. Eles acompanham quinzenalmente o nosso relatório com todas as 210 obras,
cada prefeito dos 19 prefeitos acompanha com relatório quinzenal as obras em seus municípios. E olhe que foram obras importantíssimas, obras muito importantes, a satisfação da população local. Às vezes a gente tem tido, Valdemir, hoje, é interessante, algumas dificuldades, porque assim, algumas vicinais que não entraram no relatório, no AVADAN, que é o relatório de avaliação de danos, que não somos nós que fazemos, que é a Defesa Civil Municipal e Estadual. Algumas vicinais que não entraram, a sociedade e a comunidade queixosa, porque está vendo a qualidade das obras que nós fizemos e está querendo uma ação dessa mesma natureza. Óbvio que ali a gente tinha recurso destinado especificamente para aquilo. Então, mas é tamanha a eficiência dessas obras. Então, na verdade, a gente tem tido a satisfação, sabe, Valdemir, de ver uma equipe pequena, mas uma equipe muito aguerrida. O DR hoje, eu tenho uma satisfação imensa de trabalhar com aqueles engenheiros, são pessoas que ainda, numa condição muito adversa, têm feito uma diferença extraordinária. Essas 210 obras do Programa da Reconstrução, para mim, foram a maior demonstração de que aquela equipe é uma equipe extremamente competente, todos os engenheiros, superintendentes, gerentes regionais, que estavam lá desde o primeiro dia da catástrofe, onde a gente chegou a botar 133 equipamentos para salvar vidas, para desobstruir vias urbanas, para fazer a recomposição da cabeceira de pontes, e eu acompanhei muito de perto essa tragédia. Eu tive em cada um desses municípios e fiz questão, viu, Valdemir, com 10 dias do ocorrido, de pegar a minha família, minha esposa e meus 3 filhos e levar naquela rodovia L205 que liga a União dos Palmares a Santana do Mundaú, para que eles pudessem ver o que era o efeito e o impacto da destruição que aqueles municípios sofreram. Então, na verdade, a rodovia passava ao meio de um vilarejo de casas. Então, eram 400 casas de um lado da rodovia e 400 do outro. Eu parei o carro na rodovia e não tinha um tijolo, não tinha sobrado um tijolo de nenhuma dessas 800 casas. Então, na verdade, assim, a gente acompanhou de perto, a gente vivenciou essa tragédia e, graças a Deus, e a equipe do DR e as empresas que foram executoras dessas obras, nós hoje estamos dando uma resposta extraordinária e podendo inaugurar a cada semana uma quantidade imensa de obras. O governador Teotônio Vilela, o vice-governador Zé Tomás Nonô, que assumiu a coordenação do Programa da Reconstrução, também são testemunhas desse trabalho nosso, e eu tenho tido uma satisfação muito grande de trabalhar com aquela equipe. Marcos, agora, independente de ser da sua área ou não, como você disse que contemplou, que viu tudo aquilo que aconteceu, está falando também sobre as estradas vicinais que estão sendo construídas e causando inveja a quem não ganhou, digamos assim, entre aspas, na sua cidade ou nas suas proximidades. A qualidade do que está sendo feito é realmente muito melhor do que aquela que existia. Independente da força da água, da tragédia que se abateu sobre esses municípios, todas essas obras eram meio frágeis, ou não? Não. O impacto da tragédia, Valdemir, é que foi um negócio absolutamente... só quem vivenciou, só quem esteve lá no dia, no pós-evento, é quem pode ter a dimensão. Nós tínhamos uma ponte de 200 metros, da ponte do Riachão em Rio Largo, que não sobrou nada, absolutamente nada. Quando nós chegamos ao local da ponte, eu fiquei absolutamente chocado. Então, na verdade, a violência e a força da tragédia... E essa era uma ponte segura, era uma ponte que tiveram passando outras 2 tragédias por essa ponte. Na verdade, teve uma catástrofe de 89 e uma de 2000, e ela suportou. Porque essa foi muito violenta, muito violenta. Agora, o que nos dá muito orgulho e uma satisfação muito grande é saber que, passado essas 2 outras catástrofes, absolutamente nenhum dos governos deu a resposta que o governo Teotônio Vilela deu na reconstrução dessas cidades. Isso é uma coisa que nos enche de orgulho. Agora, as pessoas falaram muito sobre atraso. Quando se falou agora há pouco, a gente falou no L101 Sul, você disse, não, eu vou responder sobre o atraso era de 20 anos. Nesse caso, não. Mas as pessoas faziam muito, eu via muito, eu não fui lá, não conheço nada disso. Claro que o que eu vejo é pelo jornal, pela televisão, que são as informações que a gente recebe.
eles diziam, não, em Pernambuco a coisa anda mais rápido, em Pernambuco a coisa está mais rápido do que aqui. Estava mais rápido? Se estava, por que era mais rápido? De maneira nenhuma, Valdemir. É porque, na verdade, o governo Teotônio Vilela, ele trabalha. Ele não está preocupado em apontar o erro ou a deficiência dos outros. Mas o Jornal Nacional está aí para mostrar. A gente tem o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, ainda hoje, com a região que foi muito posterior à nossa catástrofe, ainda hoje sofrendo os efeitos da catástrofe que ocorreu. Quer dizer, nada foi feito. Você tem uma série de outros estados, o próprio estado de Pernambuco, se a gente for comparar as ações do Departamento de Estado, e a gente está dizendo isso com muita tranquilidade, porque tem empresas que prestam serviço aqui e lá, e nós temos avançado infinitamente mais. Uma coisa que a gente precisa deixar muito claro, Valdemir, é o seguinte: quando se coloca sobre atraso, quando se trata sobre essas questões, eu acho que a gente precisa, o governo do estado, precisa sair da defensiva, precisa começar a tratar isso da forma como tem que ser tratado. Então, você veja bem, eu vou tratar agora do assunto conjuntos habitacionais, que é de responsabilidade do secretário Marco Firmo, da Secretaria de Estado da Infraestrutura. Mas eu estava conversando com ele, com o secretário Marco Firmo, sobre essa questão, a gente sendo cobrado de atraso. E eu fiz uma pergunta simples, que é convencional. Secretário, o senhor, se comprar um terreno, legalizar esse terreno e for construir uma casa para o senhor ou para qualquer pessoa, qualquer ser humano normal, quanto tempo o senhor leva para construir uma casa? No mínimo 1 ano, Valdemir. No mínimo, comprar o terreno, fazer um projeto, legalizar e executar é no mínimo 1 ano. O governo do estado de Alagoas está sendo acusado de atraso e está construindo e vai entregar 17.800 casas no período de 1 ano. Onde é que tem atraso aí? Então, na realidade, o que existe é o seguinte: a gente sabe das dificuldades, a gente sabe do que é uma família que foi acometida por um problema dessa natureza, ficar na expectativa de ter a sua moradia definitiva. Morando embaixo de tenda. Morando embaixo de tenda e morando, às vezes, viu, Valdemir? Como acontece, a gente tem registro disso. Desde as enchentes de 89 e de 2000, ainda hoje, desabrigado morando em escola, morando em ginásio, e que nunca teve nem 20% da quantidade dessas casas que estão sendo feitas, construída, e a gente sabe disso, a população sabe disso, e a gente fica sendo cobrado de atraso. Não existe atraso. Quem passar na rodovia BR-104, vê a quantidade de obra, de casa que está sendo feita, a celeridade que está se dando a isso. Então, na realidade, tanto da parte do DR como da Secretaria de Estado de Infraestrutura, tem uma absoluta clareza que nós estamos completamente dentro dos nossos prazos. Bom, Marcos, agora veja só, a gente até saiu um pouco da sua área, né? Mas Isso. Foi um pedido meu para a gente falar sobre, e eu falo sobre um outro detalhe. O que causou aquela tragédia, aquela questão ligada a barragens, ainda hoje se discute. O que é que realmente pode ser feito para que a gente previna situações como aquela? Tirar as casas das beiras da água, isso não é um dos caminhos. Mas há como evitar que aquilo aconteça de novo, Marcos? Há como evitar, Valdemir, e isso está sendo feito. O governo do estado de Pernambuco, porque a ação não é do governo do estado de Alagoas, porque essa tragédia se dá a partir de lá. Partindo do estado de Pernambuco, mas já estão sendo executadas, estão sendo construídas, se não me engano, 3 ou 4 barragens de médio e grande porte, que vão, se não resolver na sua totalidade, vão minimizar absurdamente o impacto dessas enchentes. Então, na realidade, a gente até vê e ouviu alguns comentários críticos, que o recurso todo vai para o estado de Pernambuco. Parabéns ao estado de Pernambuco, que teve projeto, teve ação, foi lá e buscou recursos para executar, assim como o governo do estado de Alagoas, que tinha projeto, que correu atrás e executou 18.600 casas e 210 obras rodoviárias entre pontes, vicinais e outras obras. Agora, quem tem que gastar nisso são eles lá, porque o problema é lá com eles. Lá Mas é que eles têm que as fazer. obras já estão em andamento. Já estão a informação sendo que nós feitas. temos. A gente vai ter... Vamos correr pelo menos os menos riscos, Isso, né? Se sem trabalharem. dúvida. Agora, o Marcos Vital, vamos falar sobre a L220, também duplicação. A gente acabou saindo da duplicação da L101 Sul para a L101 Norte, passamos para outra área e vamos voltar para a duplicação. Agora 220. Pronto?
Quase pronta, Valdemir. Uma obra importantíssima para a cidade de Arapiraca, a principal cidade, a maior cidade do interior do estado, um grande polo de desenvolvimento do Agreste. E uma bênção, porque eu acho que a cidade de Arapiraca vai passar a ter uma nova dimensão. A gente entende isso, e você é testemunha, do que era a cidade de Maceió antes da duplicação da Fernandes Lima. O que era o bairro do Farol antes da duplicação, Farol, Gruta e Tabuleiro, antes da duplicação da Fernandes Lima e do Valdegor Monteiro. Depois que essa obra estiver pronta, Valdemir, ela se torna a principal via urbana do município de Arapiraca, o principal ponto de escoamento de toda a região do Agreste e do Sertão de Alagoas, e vai dar uma nova dimensão à cidade de Arapiraca. A gente sabe que toda obra, toda implantação de obra rodoviária, ela causa desconforto. A gente não tem nenhuma dúvida disso, nem está encobrindo isso. Mas a gente sabe também que os benefícios gerados por uma obra dessa são infinitamente maiores do que o desconforto. Quer dizer, lá nessa área onde que está sendo duplicada, circulam os carros que estão circulando ali em Arapiraca. Sem dúvida. E os que vêm de outros municípios, vamos dizer assim, em direção à Batalha, por exemplo. Sem dúvida. Indo e voltando. Toda aquela região. E aí você veja bem o seguinte, o governo do estado de Alagoas, com esse olhar de melhorar tanto a questão de restauração de rodovia como duplicação, tornou o município de Piranhas, porque você sabe o que era aquela rodovia L220 até o município de Piranhas, como o estado que ela estava, e hoje completamente restaurada. E com essa duplicação de Arapiraca, Piranhas hoje é o terceiro destino turístico do estado de Alagoas. Então, na realidade, isso tudo, além de, obviamente, uma boa administração municipal, tem a influência direta de todas essas obras de restauração e pavimentação. Que permitem que as pessoas cheguem até lá. Marcos Vital, deixa eu fazer mais um pequeno intervalo. Nós voltamos já no último bloco do programa Ponto de Vista, pela TV Assembleia, hoje conversando com o diretor-presidente do DR, Marcos Vital. É um minuto só e a gente volta. No Ponto de Vista de hoje, nós estamos conversando com o presidente do Departamento de Estradas e Rodagem, DR Alagoas, Marcos Vital. Marcos, onde mais o DR está trabalhando? Para quais áreas do estado, quais regiões? O DR anuncia boas novas, implantação de novas rodovias. Pois bem, Valdemir, nós temos na região sul duas obras importantíssimas que vai ajudar muito ao desenvolvimento de toda aquela região de Pindorama, de Cururipe, de Penedo. A Penedo Pindorama e a Pindorama Bolivar. São duas obras em implantação, já em execução. Nós temos também o Caminhos de São Francisco, que são obras importantes, que o governador Teotônio Vilela tem demonstrado muito interesse em desenvolver aquela região da Costa Doce do estado de Alagoas, que é toda a região ribeirinha do São Francisco. Nós estamos também agora iniciando uma obra importantíssima de Champreta a Correntes, a divisa com Pernambuco, e são implantações importantes que o DR também já está iniciando a execução dessas obras. Marcos, agora com tanta obra que o DR está fazendo, é por conta disso que o DR é um dos campeões de pagamento de diárias do estado? Houve uma matéria que foi divulgada, amplamente discutida, o vice-governador, aliás, governador em exercício de então, se pronunciou a respeito, dizia que não tinha que ser visto por quantitativo, e sim por qualitativo. Agora, no programa, você falou de uma equipe muito boa que você tem, mas uma equipe pequena. Você tem dificuldade com o pessoal? Como é que você trabalha para poder reforçar a pequena equipe que você tem? E como é que são esses gastos com diárias? Eu entendi muito bem, Valdemir, a abordagem do governador em exercício Zé Tomás Nonô. Primeiro porque quando se trata dos grandes números, e a gente fala de 11 milhões de diária, a gente está deixando de considerar esses 11 milhões no volume macro, porque são 11 milhões anuais. A gente tem uma folha de mais de 270 milhões mês. Quando você multiplica isso por 12 e pega os 11 milhões e bota percentualmente, é o famoso 0, ele é muito pouco
significativo no percentual montante da folha de pagamento. E esse total que você está falando não é o do DR, não, é o total esse do Estado. Do Estado. E aí eu entendi o governador colocar isso, minimizar um pouco esse impacto. Porque com 11 milhões parece um número muito grande, quando você bota ele no montante do recurso da folha de pagamento, ele vira 0, alguma coisa. Ele não é significativo. Segundo, a gente precisa observar a característica de cada órgão. Então, o Departamento de Estrada e Rodagem é o primeiro. É natural que ele seja o primeiro. Por quê? Porque, essencialmente, todas as ações do Departamento de Estrada e Rodagem, seja sobre a fiscalização das rodovias, todas as nossas equipes, elas vivem no interior do estado, fiscalizando os 1.600 quilômetros de rodovia. Até algum que more no interior viaja para outros municípios. Para outros municípios, sem dúvida nenhuma. Segundo, todas essas obras que nós acabamos de falar, e são 1.000 quilômetros desses 1.600, são 1.000 quilômetros de obra, seja de implantação, seja de restauração, seja de conserva, são 1.000 quilômetros de obra que o governo fez. Só para você ter uma ideia, Valdemir, são 564 milhões gastos pelo governo do estado de 2007 a 2011. É um volume muito expressivo de recursos. Então, na verdade, todo esse pessoal nosso, ele está em campo fiscalizando, acompanhando e observando todas essas ações de obra rodoviária, de cuidar de terminais rodoviários no interior, de cuidar de terminais aeroportuários no interior. Então, na verdade, a gente tem toda uma equipe voltada para serviço externo. É natural que se tenha um custo de diária. Agora, eu vou mais além. O Departamento de Estrada e Rodagem, o último concurso do Departamento de Estrada e Rodagem foi há 25 anos atrás. Veja bem, nós estamos tratando de um órgão que hoje tem um volume desse de obra. Só do Programa da Reconstrução foram 210 obras em 19 municípios espalhados pelo estado. Tem esse volume de obra de restauração, são 1.000 quilômetros ao todo. E aí a gente tem uma equipe que tem 35 anos. E não é a mesma equipe, Valdemir, porque nesses 35 anos morreu muita gente e se aposentou muita gente. Então, na verdade, é uma equipe menor do que era há 25 anos atrás. Então, veja bem, é natural que a gente precise de um esforço muito maior, que a gente precise de uma energia gasta muito maior e que esse pessoal tenha, sim, que a gente coloque esse pessoal todo em campo. Eu teria uma preocupação muito grande, porque esses comentários, às vezes, que parecem críticos, esse comentário é pejorativo, é como se a gente estivesse gastando o recurso público, eu fico muito tranquilo. Porque quando a gente efetivamente utiliza esse recurso para dar resposta como o DR está dando à sociedade, e aí a gente tem a clareza disso, porque na avaliação positiva do governo Teotônio Vilela, rodovia aparece como um dos itens mais importantes e melhor avaliado, então a gente está muito tranquilo. Eu apareço em primeiro lugar porque a gente está dando resposta, porque a gente está fazendo a diferença. Se não tivesse, eu estaria muito preocupado. O Marcos Vital, o DR você também falou, quando estávamos comentando sobre a duplicação da R-101 Sul, sobre ações de fiscalização naquela região que serão feitas ou que permanecerão sendo feitas. O DR tem feito ações educativas ao longo das rodovias do nosso estado? Importantíssima essa pergunta e essa colocação, Valdemir, porque é uma das coisas também que essa gestão do governo Teotônio Vilela, do Departamento de Estrada e Rodagem, tem olhado muito para isso. A gente, na verdade, entende que a maioria dos acidentes de trânsito, eles se dão por conta da não observância das questões de legislação, e aí a gente tem feito um trabalho incansável nesse sentido, gastando muitas vezes mais do que se gastava com a educação de trânsito. A gente tem uma equipe hoje competente da doutora Soraya, junto com toda a sua equipe, o superintendente Alexandre Acioli também fazendo um trabalho muito bom à frente da área de trânsito, e com equipamento e equipe motivada, a gente tem feito uma diferença muito grande nesse sentido também. Agora, a gente ainda está muito longe de ter o nosso motorista educado. Como é que é o relacionamento das ações de vocês na área educativa, de fiscalização, com o pessoal das polícias rodoviárias estadual e federal, Marcos?
A gente tem tido um bom relacionamento, a gente tem conseguido fazer operações conjuntas com a Polícia Militar, e aí o agradecimento ao comandante, ao Coronel Luciano, à SMTT à época, com o Dr. Pinto de Luna, hoje a gente também dando continuidade a essas ações. E não é fácil, Valdemir, porque é como você diz, a própria população, ela não responde da forma como a gente gostaria. Ela precisa estar muito melhor preparada e educada. No entanto, a gente vai insistir com esse trabalho e certamente cada vez mais intensificar. Agora, aos seus olhos também, uma avaliação sobre o desempenho do DENIT, do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, aqui em Alagoas. A gente ouve muito pessoal falar, porque a BR-101 Norte, o lado de Pernambuco avança, o nosso lado está prejudicado. Qual é o desempenho hoje aqui no Estado em relação a rodovias federais, Marcos? Nós temos a satisfação de ter uma parceria muito boa. O doutor Fernando Fortes é um parceiro, superintendente do DENIT local. O doutor Jorge Frasch, o general Jorge Frasch, que assumiu o DENIT nacional, tem sido um grande parceiro do Departamento de Estrada de Rodagem, do governo do Estado de Alagoas. E eu sei que essas situações são problemáticas mesmo. A gente sabe que obra rodoviária, principalmente na extensão que é a duplicação da BR-101 Norte e Sul, ela é complicada. Agora, a gente sabe do esforço, do empenho de toda a equipe local, os técnicos têm se dado e se doado muito a essa obra, e eu tenho certeza que vão vencer também, assim como nós temos vencido todas essas ações nossas. Eles reclamam de liberação de verbas, que vem mais para outros estados do que para o nosso também, ou você ainda não ouviu ou não pode cometer essa indiscrição? Não, eu não tenho realmente essa informação, não. Eu sei que o governo federal tem sido parceiro desde a época do presidente Lula, o governo do estado, o governo Teotônio Vilela tem tido uma atenção especial e a gente vai avançar e vai chegar a um bom tempo. Muito bem, Marcos Vital, o diretor-presidente do Departamento de Estradas e Rodagem daqui do estado de Alagoas, DRAL. Eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa Ponto de Vista e deixar aí um último minuto para que você possa prestar algum outro esclarecimento, trazer alguma outra informação que você deseje. Eu gostaria, na verdade, de agradecer e parabenizar, Valdemir, a TV Assembleia, o teu programa. Você tem feito um trabalho extraordinário, é muito importante a sociedade ter esse espaço para poder entender as dificuldades, entender o volume de obra que tem sido feito. E a gente só tem a agradecer a esse espaço e nos colocar inteiramente à disposição sempre que precisar. Muito bem. Quem quiser informações acerca do DR, está lá. Eu estou aqui com o informativo, né, do DR, produzido pela Assessoria de Comunicação, com a Ariana Maurício, né? E tem lá o site que você pode acompanhar. Você pode abrir esse site que você está vendo aí no seu vídeo, www.dr.al.gov.br. Muito obrigado ao Marcos Vital, muito obrigado a você, telespectador, pela sua atenção a mais um programa Ponto de Vista. Até o próximo aqui pela TV Assembleia.